Você sabia que um caça F-15 pode queimar cerca de 25 litros de combustível por segundo? Veja bem, eu disse 25 litros por segundo e não por minuto. Isso representa um consumo de 1.500 litros por minuto. Hoje a gente vai falar sobre os impressionantes números relacionados ao consumo de combustível de alguns jatos de combate, quando utilizam a chamada pós-combustão, um recurso que permite um excedente de potência, mas que deve ser usado com moderação. Aviões de combate são tudo menos econômicos. Os motores a jato, mesmo em regimes de voo econômico, consomem uma quantidade significativa de combustível. E em alguns casos que a gente vai ver logo a seguir, um caça bimotor como um F-15 pode queimar mais de 25 litros de combustível por segundo. Praticamente todos os caças da atualidade são equipados com a chamada pós-combustão ou afterburner. Como o próprio nome sugere, a pós-combustão é um recurso que injeta combustível logo após a queima na câmara de combustão, ou seja, isso é um segundo estágio que faz a queima de mais combustível e com isso gera também mais potência. Tomando como exemplo o caça F-15 Eagle, cada motor pode gerar um empuxo de 64,9 kN sem o uso do pós-combustor e 105,7 kN com a pós-combustão. A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre o que exatamente significam esses números, mas dá para ter uma noção de que com a pós-combustão praticamente duplica a potência da aeronave. O caça Su-35 tem uma potência de 86,3 kN em cada motor e 146 kN fazendo uso do afterburner. E quanto ao Gripen, as versões E e F adquiridas pela Força Aérea Brasileira têm um empuxo máximo normal de 61,8 kN e 98 kN com o uso do pós-combustor. Então, como a gente pode ver, o afterburner gera um grande aumento de potência, mas esse ganho tem um alto preço, que é justamente um altíssimo consumo de combustível, que em alguns casos chega a ser de 8 vezes o consumo normal, e por isso esse recurso é utilizado só quando realmente necessário e em pequenos intervalos de tempo, quando é importante ter o máximo de potência possível. E como exemplo a gente pode citar os casos de decolagem, já que essa é estatisticamente uma das fases mais perigosas do voo, e é importante atingir o quanto antes a velocidade e também uma altitude segura. E esse recurso é mais importante ainda em decolagens com grande carga de combate e combustível, e também nas decolagens em porta-aviões. O pós-combustor é muito importante também em combates aéreos, principalmente nos chamados dogfights, que são aqueles combates a curta distância, e também em manobras evasivas. Isso porque sempre que uma aeronave faz uma manobra brusca, ela perde velocidade, e aí precisa compensar isso com um excedente de potência para manter ou recuperar a velocidade. Caso contrário, torna-se um alvo fácil. E um outro caso também no qual muitos aviões precisam da pós-combustão é para entrar e se manter em voo supersônico. Alguns aviões como o F-22 e o Gripen E/F são capazes do chamado Super Cruise, que é justamente a capacidade de voar em velocidades supersônicas sem o uso do pós-combustor. Mas grande parte dos caças atuais não contam com essa capacidade e precisam da pós-combustão para entrar e se manter em voo supersônico. E agora analisando alguns números de algumas aeronaves, começando pelo F-16, esses gráficos tirados do manual de voo mostram que, ao nível do mar, a uma velocidade de Mach 0.6, há um consumo horário de cerca de 16.000 libras de combustível, o que equivale a cerca de 9.100 litros de combustível por hora, ou
2,5 litros por segundo. E à medida que a aeronave sobe, o consumo se torna menor, e a 30 mil pés, o caça queima somente 1/4 desse combustível em relação ao nível do mar. E agora, analisando o gráfico que se refere ao uso do pós-combustor, a gente pode ver que ao nível do mar, na mesma velocidade de Mach 0.6, agora o F-16 já consome cerca de 66 mil libras de combustível por hora, mais de 4 vezes aquele valor que vimos antes sem o PC, o equivalente a cerca de 37.500 litros de combustível por hora, ou 10,5 litros por segundo. E o consumo pode ser ainda bem maior. Se a gente considerar um voo a Mach 1.2 ao nível do mar, o consumo horário chega a impressionantes 96 mil libras de combustível por hora, algo em torno dos 15 litros de combustível por segundo. O F-16 tem uma capacidade interna de combustível de quase 4.000 litros, o que significa que nessa configuração de voo de Mach 1.2 ao nível do mar com uso de pós-combustão, o combustível interno do F-16 seria suficiente para voar apenas 4 minutos e 15 segundos. É claro que o F-16 pode mais do que dobrar a sua capacidade de combustível, já que ele pode transportar 2 tanques nas asas e um no pilone central, o que pode adicionar mais 5.685 litros de combustível, permitindo então o uso do pós-combustor por cerca de 14 minutos e meio. E para quem acha que o F-16 gasta muito combustível, agora imagine um bimotor como um F-15. Como dito antes, o consumo varia com a altitude, temperatura e outros aspectos, mas o consumo médio do Eagle em pós-combustão é de impressionantes 24 litros por segundo, o que permite voar cerca de 6 minutos com o combustível interno. E um outro caso interessante é o do Concorde, aquele memorável avião de passageiros capaz de voar a 2 vezes a velocidade do som. Ele era equipado com 4 potentes motores e durante a decolagem ele usava a pós-combustão porque precisava de altas velocidades para decolar. E com isso ele consumia 32,5 litros de combustível por segundo. E depois de atingir a altitude de cruzeiro, que era de mais de 40 mil pés, os pós-combustores eram novamente acionados por cerca de 15 minutos, para quebrar a barreira do som, o Mach 1, e acelerar para o Mach 2. E isso consumia nada mais nada menos que 28.800 litros, o que era a metade do combustível total do avião, só para decolar e atingir o Mach 2. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado de mais essa curiosidade da aviação militar. E como dito logo no início do vídeo, aviões de combate são tudo menos econômicos. Se você ainda não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva! E para quem gosta de miniaturas de aeronaves militares, conheça também a nossa loja. E lá, além das miniaturas de qualidade, você encontra também camisetas, quadros decorativos e variedades da aviação militar. Um forte abraço a todos e até a próxima!